Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou pediatra e médica de adolescentes e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a sexualidade na adolescência, como é que a gente fala sobre isso e quando a gente deve falar sobre isso também, tá? Então, primeira coisa, a gente entender o que é sexualidade, porque é muito comum que a gente associe o termo sexualidade com relações sexuais, né? Como é que eu oriento meu filho sobre o que é uma relação, né? Como é que eu oriento meu filho, minha filha, como se proteger, uso da camisinha, né? Prevenção de gravidez, uso de contraceptivos. E tudo isso está dentro, sim, do termo sexualidade. A gente precisa muito orientar, ter essas conversas com os nossos filhos, tá? Por mais difíceis que elas sejam. Mas é importante também a gente entender que dentro desse guarda-chuva grandão da sexualidade, a gente tem outras questões que muitas vezes estão pegando bastante dos adolescentes e a gente acaba não conversando sobre elas, tá? Então, quando a gente pensa em sexualidade, a gente está pensando em como é que a pessoa se vê, né? Como é que ela se vê no próprio corpo, tá? E como é que ela faz para buscar prazer, para sentir prazer. Tá? E aí esse prazer pode ser relacionado a um namoro, né? A uma relação sexual, mas também a gente pode entender como sensações do corpo, né? Que qualquer pessoa pode ter também, tá bom? Quando a gente pensa nesse conceito um pouquinho mais amplo, existem vários termos e coisinhas que a gente coloca aí dentro, tá? Uma delas é sobre consentimento. Então, é muito importante a gente conversar com os nossos filhos sobre o que é importante que eles saibam que pode sim dizer não quando não tá legal alguma coisa, né? E pode sim dizer sim quando acha que alguma coisa tá legal relacionado ao próprio corpo. E nesse sentido do consentimento, a gente pode conversar desde muito cedo, desde muito pequenininho. Quando a gente fala para uma criança, por exemplo, que ela não é obrigada a aceitar toda pessoa chegando e dando beijo, dando abraço, que ela pode dizer não, né? Que ela tem poder sobre o próprio corpo. Quando a gente ensina a criança de que ela não precisa fazer algo porque um adulto está mandando ela fazer, tudo isso já está construindo essa parte da sexualidade desde criança. E aí, quando chega lá perto da adolescência, a gente vai reforçando esses conceitos, né? E vai reforçando esse poder que a gente tem sobre o nosso próprio corpo, tá? A segunda coisa da sexualidade é, então, dentro ainda desse reconhecimento do corpo, é entender como é que o nosso corpo funciona. Isso também a gente pode fazer desde muito pequenininho, né? Então, quando é criança, a gente vai dando os nomes do corpo, né? Então, para as meninas, o que é mama, o que é vagina, né? O que é bumbum, para os meninos, o que é pênis, né? O que é escroto e o que é bumbum também. E aí a gente vai orientando as crianças, já desde muito pequenininho, né? Sobre esses nomes para que elas tenham conhecimento do que é isso. Isso vai protegê-las em relação a algum tipo de violência mais no futuro, tá? Ou mesmo durante a infância. Tá? Aí, conforme eles vão crescendo, outras dúvidas vão surgindo, como é que os bebês nascem, como é que os bebês são feitos, e a gente vai conversando com eles e orientando eles de acordo com a maturidade daquela criança que vai se transformando no adolescente, tá? E aí aqui é importante uma dica que a gente sempre dá e que isso vai ser levado lá até a fase adulta, né? Durante toda a adolescência, que é quando os nossos filhos fazem alguma pergunta pra gente relacionado a qualquer tema, mas para a sexualidade isso é uma coisa que é um tabu um pouquinho maior, então a gente costuma travar um pouquinho mais, a primeira coisa que a gente faz é entender o que eles sabem. Então, quando uma criança te pergunta sobre de onde vêm os bebês, a primeira coisa que a gente pergunta é como você acha que isso acontece, né? Porque aí essa criança vai poder falar pra gente o que ela já ouviu sobre aquilo, ou a teoria que ela já levantou na cabecinha dela sobre aquilo. E aí a gente vai conseguir ir explicando para a criança de acordo com a curiosidade dela, onde que você não sabe, o que você quer saber sobre isso, tá? Para a gente não se adiantar a um conhecimento de que a criança ainda não está preparada para ouvir. E na adolescência acontece a mesma coisa. Quando o adolescente faz algum questionamento para a gente, na maioria das vezes ele está só querendo saber se a gente vai mentir ou não para ele, porque provavelmente ele já teve contato com esse conteúdo ou pela internet, ou pelos amigos, ou na escola. Então é muito importante que a gente seja muito sincero com eles e explique o que a gente sabe sobre aquele assunto, mas dando oportunidade sempre para que eles digam para a gente o que eles sabem sobre o assunto, tá? Então,
sempre que o adolescente perguntar alguma coisa nesse sentido, primeiro pergunte: então, o que você viu sobre isso? Onde você viu esse tipo de assunto, né? E aí a gente consegue ir junto com ele construindo melhor esse conhecimento e orientando melhor. Por quê? Na maioria das vezes eles viram esses assuntos na internet hoje em dia, ou pelos amigos, e eles veem essas coisas de forma incompleta, né? Ou de forma maquiada. Os meninos, por exemplo, e também algumas meninas, tem muito acesso ao conteúdo sexual na internet pela pornografia, que não é o melhor meio, né, da gente aprender sobre como se relacionar com o outro. A gente sempre fala que a pornografia é uma forma performática, né, como se fosse um teatro daquilo que está acontecendo. Mas para os adolescentes isso não fica claro. Né? Para eles aquilo é uma relação sexual, então eles começam a criar na cabeça deles uma coisa que é muito fora da realidade. Então vale a pena a gente como adulto trazer isso também para eles, né? Ah, mas meu adolescente nunca pergunta sobre nada para mim, como é que eu vou fazer para introduzir esse tema então? Como é que eu vou fazer para falar com ele sobre isso? Então quando chega lá na pré-adolescência, né, que o pessoal chama ali pelos 10, 9, 10, 11 anos, em que a gente já começa a ficar mais preocupado em falar sobre essas coisas, o que a gente vai fazendo é deixar, a gente se coloca numa postura aberta, né, para que eles entendam que eles podem sim vir conversar com a gente. Como é que a gente faz isso? De formas indiretas inicialmente. Então, primeiro, contando uma história sobre a gente, quando eu tinha a sua idade, aconteceu tal coisa, né, eu fiquei com dúvida em tal coisa. Então, a gente se coloca numa posição vulnerável, quer dizer, eu também já passei por isso. Eu também já tive essas dúvidas, né? Isso não é tão estranho para você, né? Então, na sua idade, eu ficava pensando como é que era, que ia funcionar. Eu ficava com medo de que para as meninas, como é que meu seio ia ser, né? Para os meninos, eu não sabia como é que funcionava o crescimento do pênis, a barba, eu ficava ansioso esperando chegar, né? Eu ficava com borboletinha no estômago, pensando em como é que ia ser meu primeiro namoro. Então a gente vai compartilhando um pouquinho da nossa experiência para que eles entendam que eles podem conversar com a gente sobre isso também. Outra forma que a gente pode fazer é através de seriados ou filmes que falam sobre o assunto, né? Um seriado bem famoso é o Sex Education, que fala muito sobre esse assunto. Em filmes a gente tem Juno, que também fala sobre gravidez na adolescência, tá? E tem inúmeros outros seriados e filmes que vão tocar nesse assunto. E aí a gente pode assistir junto com eles, é legal sempre os pais assistirem primeiro para ver se já está na hora de introduzir o tema ou não, tá? E depois assistir junto com o adolescente para promover essa reflexão, tá? E vai com muita calma, muita paciência, porque muitas vezes, naquele primeiro momento, eles não vão trazer nada pra gente. Mas conforme a gente vai conversando e deixando aberto esse espaço, esse caminho para a conversa, eles vão também sentindo mais à vontade para ir trazendo isso pra gente, tá? Ainda dentro do tema sexualidade, e pensando, né, sobre o meu corpo, como é que eu me relaciono com o meu corpo, a gente vai ter também as questões de gênero, que também são construídas ali desde a infância, mas que na adolescência existe uma certa pressão para que eles se afirmem, né, enquanto pessoas. Então, a gente vai ter as questões de como é que eu me vejo, né? Então, como é que eu me sinto em relação ao meu próprio corpo. Eu gosto de ser como eu sou, eu não gosto, a gente vai começar a falar um pouquinho de autoestima, né? Eu me vejo como menina, como menino, como é que tá essa questão, a minha autopercepção, tá? Aí, além disso, a gente vai ter orientação sexual. Então, eu gosto de menina, eu gosto de menina, eu gosto dos dois. Como é que funciona isso, né? E aí, como é que o que a gente mais pensa nessa parte do autoconhecimento? É realmente como é que está essa autoestima do adolescente, porque muito mais do que firmar um gênero, né, firmar uma orientação sexual, a gente está falando sobre autoestima, sobre como é que ele está se vendo, como é que ele está se colocando naquela sociedade. Então a gente conversa muito sobre isso com eles, né? Como é que você está se sentindo? Você se sente bem? O que você gostaria de mudar? O que você acha mais legal em você? Isso tudo também é legal, até os pais podem conversar com os adolescentes sobre isso, tá
bom? Nessa questão de relação com o outro, que também está dentro da sexualidade, a gente vai falar sobre relacionamentos saudáveis. E isso eu sempre falo que serve para relações amorosas, mas também serve para relações entre amigos, entre pares. E a gente vai levar isso para nossa vida toda, né? Então, como é que eu me relaciono com o outro? O que eu acho legal que o outro faça para mim? O que eu acho legal de fazer para o outro? Então, como é que a gente, enquanto pai, pode fazer isso com os adolescentes? Primeiro, sendo exemplo, né, sendo modelo, mostrando como é que a gente se relaciona com as pessoas, sendo gentis com as pessoas, tratando bem e tudo mais. E também tendo essas conversas de compartilhar experiências, né? Como é que foi quando você começou a namorar, quando é que foi quando você começou a ficar, como era nessa época, né? E isso vai abrindo também esse caminho para que ele vá trazendo como é que é o agora. Eu sempre falo, nossa, eu não tô entendendo nada aqui, sabe? Isso tá mudando todo ano, todo dia, sempre aparece uma coisa nova, um novo tipo de relacionamento. Então você me explica como é que tá o seu? Como é que tá agora pra você? Tá gostoso ficar com essa pessoa? Né? É o que eu mais quero saber. Esse adolescente tá bem, tá feliz nessa relação ou não? Eu tô nessa relação só porque eu me sinto obrigada a estar. Então a gente vai conversando sobre isso, né? Sobre como é importante que os dois na relação estejam bem, que faça bem para os dois e que a gente consiga colocar os nossos limites. Isso vai também acompanhar o adolescente até a idade adulta. Muitos adultos ainda não conseguem ter essa noção, né, de tão clara desses limites que a gente faz, tá? Então, dentro da questão da sexualidade, tem esse montão de coisas de leque aí, né? E além de tudo isso que eu falei, tem a questão biológica mesmo, da gente explicar sobre camisinha, a gente explicar sobre como é que se dá mesmo a relação sexual, né? Da gente explicar sobre cuidado com o próprio corpo, sobre higiene, tá tudo dentro dessa questão da sexualidade, que envolve então essa relação comigo e com o outro, tá bom? Alguns livros que podem ajudar nesse sentido. Na adolescência, a gente tem o Tuca e Juba, que vão falar um pouquinho sobre consentimento, sobre relações saudáveis, justamente, né? A gente tem outro que chama Corpo, Amor e Sexualidade. Esse livro é um compêndio de várias perguntas que crianças e adolescentes podem fazer. E lá tem uma resposta bem resumida. Isso a gente pode ter em casa, né? Assim, pode usar ele para até tirar algumas dúvidas que os adolescentes possam trazer para a gente. Então, é mais para ajudar a gente a saber como responder, né? Sobre isso tudo. E a gente também, eu sempre falo também dos livros infantis que a gente tem para falar um pouquinho sobre isso, sobre corpo e tudo mais. E aí, nesse rol desses livros, a gente tem o Pipo e Fifi, O Meu Corpo, Meu Corpinho, Não Me Toca Seu Boboca, que são livros voltados para essa questão do ensino do que é parte íntima, do que não é, e para prevenção de violência sexual, tá bom? Então, todo esse montão de coisa é para tentar ajudar, mas o que é mais importante mesmo é que a gente esteja aberto para conversar com eles e que a gente se coloque nessa posição de não julgar, né? E de compartilhar as nossas dúvidas também e o que a gente está pensando. E a última coisa é, quando o adolescente pergunta alguma coisa ou traz algum conhecimento que a gente não sabe, isso é muito comum acontecer, eu sempre falo que o mais importante é a gente ser sincero. Então, olha, eu não sei sobre isso, vamos procurar junto? Isso também faz com que esse canal de comunicação fique muito mais tranquilo. Se tiver muito difícil falar sobre tudo isso, sobre todos esses assuntos, aí é interessante então marcar mesmo com um webiatra, um médico de adolescente que vai conseguir falar sobre esses assuntos com os meninos e as meninas, tá? Outros médicos que também conseguem falar sobre isso, ginecologistas, né? E alguns pediatras também, tá bom?